E aí, beleza? Se você quiser assistir o anime depois com mais detalhes, o nome dele tá aí na descrição. Ele tem a pior aula, mas fica forte a cada vez que revive. O Yatsuya cresceu com um senso de dever de proteger seus amigos até de um urso. Mas a sua vida muda quando ele se muda para uma cidade onde não tem amigos e odeia a sua vida social. Ele nunca percebeu que era um perdedor total. Um dia, de repente, ele se teletransportou para um outro mundo que parece um videogame e quase é morto no primeiro segundo lá. Ele conhece um dos seus novos colegas que se chama Shindo, que é uma garota popular que é mestre na arte atemporal de ser uma donzela em perigo. Ela constantemente te lembrará de que ela não é a personagem principal. Aqui também tem a Kasui, que é uma bebezona chorona. Ela com certeza vai derreter seu coração com a determinação dela. Mas tenha muito cuidado, ela é tão frágil quanto a sua autoestima. Juntos, eles embarcarão em um jogo, onde o sistema de nivelamento é tão lento quanto o de um RPG dos anos 90. De repente, esse maluco com meia cabeça apareceu revelando ser o mestre do jogo. Esse cara literalmente teletransportou todo mundo aqui para subir de nível e completar um total de 10 missões, sem absolutamente nenhum motivo, e a recompensa deles vem depois de fazer um outro jogador se juntar ao grupo. Todo jogador tem a sua própria classe. A Shindo é uma maga de classificação S, e a Kasui é um deus lendário da lâmina, mas o Yatsuya é o escolhido. Essa roleta é onde ele tem 20 chances de se tornar um guerreiro lendário, 12 chances de se tornar um deus ou mago mais forte que existe. Mas ele pegou praticamente um fazendeiro, então o mestre dá a ele a sua primeira missão para atender ao pedido do chefe da aldeia próxima. Mas primeiro, eles precisam derrotar alguns goblins de nível 1 para subir de nível. Como o verdadeiro jogador que o Yatsuya é, ele tem a maior confiança do mundo. Ele puxa a sua maior ferramenta, mas as meninas não acham muito legal. Ele decide atacar os goblins, e como ele não é muito bom, as garotas precisam ajudar. Então, eles estavam praticamente condenados, porque nenhum deles é tão bom como deveria ser. Eles não podem morrer todos ao mesmo tempo. Se isso acontecer, eles estarão condenados. Mas se isso não acontecer, já vai estar tudo mais tranquilo. O Yatsuya conseguiu derrotar o primeiro Goblin. Logo em seguida, as meninas fazem perguntas. As suas respostas vêm do futuro do mestre. E alguém já havia escolhido os jogadores. O Yatsuya sai para passar a noite toda se movendo até o grande X. Mas quando ele volta, ele vê as meninas sendo comidas literalmente. Ele ainda consegue salvar a Kasui, que regenera o seu corpo, exceto pela sua mão. Eles acabam literalmente ignorando a Shindo, que estava gostando de virar um biscoitinho na mão do Troll. Então eles verificam os pedidos do chefe da vila. Ele queria que derrotassem o Troll, que acabou de fazer a Shindo o seu jantar. O Yatsuya decidiu matar mais goblins para subir de nível e lidar com o Troll. Mas ao mesmo tempo, ele recebeu um pop-up mostrando que a Kasui foi comida pelo Troll. O Yatsuya estava literalmente jogando um jogo no modo inferno extremo, então ele quis logo lutar com o Troll e pula para pegar ele. E quando isso estava para acontecer, um Goblin apareceu e foi esfaqueado, permitindo que o Yatsuya subisse de nível, do nível 9 para o nível 10. O tempo para e o mestre do jogo apareceu, revelando que a cada 10 níveis ele consegue girar a roleta e pegar outra classe. E nós vemos que ele ganha uma das outras classes raras, mas dessa vez é chefe. Ele ficou com raiva do Troll ao ponto de rasgar a barriga dele e finalmente fazer as garotas reviverem. Mas as garotas ainda são praticamente inúteis e não tem como derrotar o Troll. Até que o Yatsuya decide fazer outra tentativa estúpida de pular dentro do estômago do Troll e esfaquear ele de dentro para fora, permitindo que de alguma forma ele acabe com o Troll. Aqui, o Yatsuya pergunta ao mestre do jogo o que acontecerá depois que eles completarem todas as 10 missões. Ali, de uma maneira esquisita, ele mostra a eles o futuro onde os três terão que salvar o mundo real de um dragão, sem nenhuma mecânica de respawn. Sim, eles são praticamente condenados a isso. Todos eles retornam ao mundo real e o Yatsuya não tem tempo para pensar sobre o que diabos aconteceu com ele, porque ele tem uma missão solo. Ele foi conversar com o mestre do jogo no telefone e enquanto ele ainda estava conversando, por algum motivo, ele entra no banheiro das meninas e vê algumas meninas intimidando uma outra garota que estava sendo muito intimidada pelas três. Ele salva ela e quebra o celular das outras que estavam fazendo bullying.
Ele acompanha a garota até a sua casa. Depois disso, o trio é convocado para o outro mundo, com a nova garota sendo a sua companheira. Ela se chama Yuka, bem energética, que é obcecada por cuidar dos seus animes. Aqui, o mestre do jogo diz que ela estava em um mundo de fantasia com risco de vida. Ela ri e chora, se perguntando por que ela estava aqui. Ela gira a roleta e cai na classe de mago do calor. A sua habilidade é aumentar a temperatura do ambiente, o que faz o Yatsuya questionar por que o nome dela não é Sakura. Eles recebem a próxima missão para descobrir 5% de todo o mapa e entregar alguns bens para uma cidade em 40 dias. Então, a primeira coisa que eles precisam fazer é conseguir alguns cavalos, e graças à ajuda desse velho, eles descobrem que há um torneio próximo que premia alguns cavalos. Porém, apenas entrando na floresta, eles se deparam com bandidos que eles não podem atacar, porque toda vez que eles machucam um humano, eles perdem um nível. Então, mais uma vez, as meninas são capturadas. Isso deixa o Yatsuya, mais uma vez, com uma última esperança. Ele treina um pouco e ganha alguns níveis e consegue a classe de criatura feiticeira. Isso era algo relativamente normal, mas acaba sendo inútil, que faz ele perder o torneio na primeira rodada, porque o Yatsuya não tem um desempenho nada bom. Felizmente, esse guerreiro que ganhou dele se chama Carrabel, e ela sabe que ele é um herói e decide ajudar ele, desde que ele ajude a ela procurar por alguns bandidos. Eles eram os mesmos que sequestraram as garotas. Então, para que ele possa resolver dois problemas ao mesmo tempo, ele aceita. Os bandidos se mostram muito fracos. Eles tinham uma fera trancada que acaba encurralando a Carrabel. O Yatsuya usa sua nova habilidade de classe, que é persuasão, e ele vai para trás dele e esfaqueia o monstro. Depois de salvar as garotas, a Carrabel acaba se juntando a eles na sua nova jornada e treina eles. Não porque eles são fracos, mas porque ela é uma esquisita mesmo. Ela tem feitiço por cortar carne, mas há um pequeno problema. A Kuzue sempre se sentiu inferior na vida real por conta do seu corpo fraco, ou porque não era capaz de fazer nada. Então agora ela quer ajudar quem precisa. O Yatsuya é contra, porque esse é um jogo que eles devem completar as missões, mas ainda assim, ele estava basicamente vivendo em um outro mundo com tranquilidade. A Shindo queria que ele se juntasse a ela, mas ele decidiu começar a trabalhar com a Kazue, ajudando esses guardas de outro reino que estavam sendo atacados por lobisomens. Eles cuidam da situação, mas eles percebem que os guardas estavam carregando alguns prisioneiros hereges para serem executados em um outro reino. Então agora, eles precisam saber se a morte desses hereges contraria como uma penalidade indireta ou se eles poderiam pegar os bens. Então, eles decidem escoltar os guardas enquanto eles pensam no que fazer. O líder dos guardas decide levar eles por um suposto atalho, mas acaba traindo e deixando eles em um calabouço cheio de quebra-cabeças e armadilhas. O Yatsuya consegue resolver o primeiro quebra-cabeça e fica confiante quando só vê uma parede e um caminho. Então ele decide ir por ali, mas não dá muito certo esse caminho. Ele acaba em uma sala onde ele deve escalar a parede para sair. Sem outra opção, as meninas continuam e o deixam para trás. O Yatsuya continua fazendo o possível para subir, mas ele não consegue evitar de se perguntar por que ele estava fazendo isso. Ele se lembra das coisas do seu passado, como no seu tempo na vila, onde ele estava cercado por bons amigos e experiências inesquecíveis. Ele passou disso para uma cidade onde ele se tornou uma pessoa solitária. Porém, nessa nova realidade, ele estava praticamente sendo o líder de equipe e esquecendo totalmente que as meninas são inúteis. Mas ele não pode deixar elas morrerem só por conta da sua fraqueza. Então, usando todo o seu esforço, ele escapa do buraco e descobre que a Shindo conseguiu matar uma gárgula. Mas a Carrabel acabou se ferindo e ficou inconsciente lá no lago. Sem pensar, ele pulou para salvar ela. Quando ela descobriu que ele o salvou, ela ficou muito grata ao ponto de se sentir atraída por ele. Então isso literalmente se tornou como pegar uma garota em uma masmorra. O Yatsuya acordou e percebeu algo. As quests foram bastante vagas. Primeiro a Shindo teve que matar um Goblin, mas não foi especificado qual o tipo de Goblin. Segundo, deveria encontrar 2 assentamentos, mas não foi especificado qual. Então, nessa missão, poderia ser para entregar qualquer coisa. Mas eles também tiveram que considerar o hereges para ser a mercadoria,
já que o tempo é muito importante. Ele decide dividir em 2 grupos, um para encontrar os guardas e resgatar os hereges, e os outros para escoltar algumas cargas aleatórias indo para a cidade. Assim, eles podem confirmar se estão mirando no objetivo certo. O Yatsuya abordou o líder da guarda, dizendo que eles querem negociar. Eles mantêm dizendo que o Yatsuya se converteu à religião dos hereges e quer negociar por seus 3 companheiros crentes. Se o líder não os entregar, então ele espalhará a religião por todo o mundo usando a sua imortalidade. A Yuka volta depois de um tempo, dizendo que queria trair e vender o Yatsuya. O líder guarda ordena que um dos seus homens vá com ela junto com ele para encontrar o Yatsuya, enquanto o outro fica para trás para observar os prisioneiros. Depois de caminhar um pouco, eles percebem que a Yuka estava apenas os levando embora dali. Então, quando eles voltam para o acampamento, eles encontram o Yatsuya. A menina parece uma psicopata. Ela cria todo um show onde ele supostamente mata os hereges usando manequins para que ninguém tente encontrá-los mais tarde. No entanto, o Yatsuya pensa em como todos eles eram NPCs de um jogo e queima eles enquanto a Carrebel acaba com os outros 2. A primeira parte dessa terrível missão é terminada e o Yatsuya e a Yuka entregou o traidor. Ele se dirige aos guardas da cidade depois de expor seus crimes. Agora eles precisam mandar 5% de todo o mapa, mas como eles têm apenas um dia, as meninas decidem se separar. Cada um deles explora um pouco do mapa até completarem a porcentagem restante. Mas todos são pegos em uma nevasca, quando eles têm apenas 6 horas para caminhar os últimos 6 quilômetros. E para fazer isso, o Yatsuya tem que estar no melhor dia da sua vida. Mas as garotas já morreram. Ele não consegue muito bem saber o que estava fazendo. O Yatsuya acabou dando de encontro com o Yeti Caolho. Felizmente, a sua habilidade na cozinha permite que ele derrote a fera com facilidade. Mas ele recebe uma notificação da realidade. O Yeti era fraco porque estava com muita fome e estava tentando proteger os seus 3 bebês. Ele percebe as lágrimas dos bebês Yetis quando eles perceberam que eles perderam a sua mãe e vão morrer congelado ou morrer de fome. O Yatsuya tem uma voz na sua cabeça dizendo que ele não é o pai. Então ele se vira e continua o seu caminho. Ele já estava andando por horas e mal aumentava a porcentagem. Ele começou a pensar sobre como ele valoriza vidas dentro desse jogo e como sacrifica NPCs às vezes é uma obrigação para ele. Ele fica determinado a sobreviver e não morrer nesse jogo, mas isso acontece e ele de alguma forma percebe como morreu. Então a Shindo também estava morta e a Kazue. Ele decidiu continuar usando um túnel e o monstro o come, deixando a gente apenas com a Yuka. Ela é a última esperança. Ela estava literalmente alucinando com todos os seus personagens de animes favoritos, mas ela ainda estava caminhando seguindo seu marido imaginário. Embora com apenas 2 minutos restantes e 6 km para percorrer, de repente todos eles respondem à frente do mestre do jogo e descobrem que eles completaram a missão. De alguma forma, Yuka teve um encontro aleatório de sorte e conheceu uma garota com um enorme gato que se chama Sonic, que de alguma forma conseguiu carregar ela pelo resto de todo o caminho em menos de 1 minuto. Ela era de fato a única útil, então ela decidiu fazer uma pergunta muito interessante de todo o show. Ela se pergunta se aquele mundo é real ou um jogo de realidade virtual. A resposta é curta, e é não. Esse é um mundo paralelo. O Yatsuya não matou NPCs, ele matou pessoas reais. Os bebês morreram por sua causa. Tudo o que ele fez e as vidas que ele tirou eram reais. Todos voltaram para o mundo real e o Yatsuya ainda estava se remoendo. O mestre do jogo o contata perguntando como ele se sente depois de saber que matou alguém, mas ele simplesmente apaga a mensagem. Mas o mestre do jogo aparece na forma de uma garotinha e o leva em uma missão para impedir que o próximo jogador assassine alguém. Ele consegue impedir e o mestre do jogo pergunta como que ele se sentiu depois de salvar uma pessoa, quando ao mesmo tempo ele matou as pessoas no outro mundo. Mas ele só se preocupa em aumentar as suas habilidades e completar a sua próxima missão. Esse é o único valor que o novo jogador tem. O mestre do jogo aponta que ele vê a vida das outras pessoas como a média. E ele explica que só se preocupa consigo mesmo, no grupo de sobreviventes, e revela que tem uma ilusão de que é melhor do que todo mundo. É a única pessoa que está certa, enquanto o resto do mundo está todo errado. Seria esse um novo Kira?